Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada e eu ficarei muito feliz e muito satisfeito se você, ao assistir esse vídeo, você colocar lá seu gostei, né? Tem que ser assim, o dedão para cima, tá bom? Então, agradeço de coração você estar por aqui. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem muitos vídeos à sua disposição. Então, hoje eu vou trazer um vídeo um tanto ou quanto específico, mas isso não impede de você também assistir o vídeo e, se gostar, você que não faz parte do grupo ao qual eu estou me dirigindo, se você gostar, dá o seu gostei, você estará com certeza ajudando ao canal, tá bom? Então, hoje o nosso vídeo é um tanto ou quanto específico. Eu estou trazendo aqui uma aula para os nossos queridos irmãos lá da Igreja Evangélica Pentecostal Deus para Todos, certo? Aonde estamos ministrando ali um curso de liderança cristã, e no próximo domingo eu estarei ali junto com os irmãos da igreja. Nós começamos esse curso em fevereiro e estaremos entregando os certificados no próximo domingo, dia 27, aos irmãos, certo? Começou em fevereiro, terminamos agora em abril e estaremos entregando ali os certificados. Meu grande abraço ao pastor Edilson, Deus que está administrando aquela igreja, a todos os presbíteros, diáconos, líderes e liderados da igreja, a qual tem me recebido muito bem, e eu também amo aquela igreja de coração. Bom, então vamos ao que interessa: curso de liderança cristã. E hoje, última aula de eclesiologia. Hoje é eclesiologia, a última aula nós estamos dando hoje, tá bom? Então eu vou aqui me aproximar um pouco mais da tela para ler, né, o que está aí. Eu coloco sempre o texto para as pessoas lerem junto comigo, exatamente para ficar mais firmado, né, gravado na mente de cada um. A igreja, que no hebraico é kahal e em grego é eclésia, alguns gregos já pronunciam nos dias de hoje eclísia, né? Eclísia, você que for colocar aí no dicionário, vai aparecer a palavra eclísia, ou seja, a pronúncia. Bem, mas isso não interessa. O importante é o que nós vamos falar aqui. O texto bíblico no português usa o termo igreja, mas as conotações originais do termo muitas vezes estão perdidas na tradução. O conceito básico do termo hebraico kahal e também do termo grego eclésia é de uma assembleia, tratados por muitos no sentido de comunidade, certo? Então, tanto um texto como o outro, tanto kahal como eclésia, são textos, são palavras que exprime a ideia de uma comunidade, uma assembleia de pessoas, uma reunião de pessoas, tá bom? Então, o ensino bíblico referido ou referente à eclesiologia é expresso na Bíblia, atualizando várias figuras, ou seja, utilizando várias figuras que ajudam a transmitir uma ideia do que é uma igreja verdadeiramente cristã e que está inserida perfeitamente no contexto do reino de Deus. Eclesiologia procura dar essas definições. Então, a eclesiologia tem a obrigação mesmo, né, de dar essas definições. Essa aula de hoje é muito resumida, mas eu estarei mandando depois uma apostila para os irmãos nessa matéria, e aí já é também a conclusão do curso de CLC, tá bom?
Bem, então o que é eclésia? Né? Lá do grego, que nós já falamos o que significa, tanto carral como eclésia. Então, a eclésia é o corpo de Cristo. Esse é o sentido mais amplo e mais sério que se dá a esse termo. Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, conforme Efésios 5:23. Então, nós temos que estudar eclesiologia pensando exatamente nisto que nós estamos falando agora, tá bom? Então vamos em frente. Vou trazer algumas coisas interessantes para você entender o que é igreja, o que é eclésia, né? Igrejas são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus Cristo e seguem sua palavra. É como um corpo, uma igreja é formada por pessoas, não por construções físicas ou templos. Então, as pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em algum lugar. Ou seja, então o templo não é a igreja, mas são as pessoas que são a igreja que se reúnem no templo. Então, nesta acepção é chamada igreja invisível, a que tem vida interior espiritual, e Cristo é o cabeça do corpo. Então existe, nós vamos falar aqui sobre igreja visível e igreja invisível. O que é uma igreja invisível? É o, todas as igrejas no mundo todo que são pessoas cristãs, sinceras, fiéis, honestas, né? Que são fiéis aos princípios bíblicos, fiéis a Jesus Cristo, às vezes não é visível por você, você não consegue se reunir com todos no mundo todo, mas é a igreja invisível do Senhor, por isso é invisível para nós, mas o Senhor enxerga a todos, tá bom? Vamos agora em frente. Agora vamos ver o que é a igreja visível. Então nós vamos usar como figura a igreja local, ou seja, a igreja que você faz parte agora, seja a Deus para Todos, que você faz parte aí em Princesa Isabel, Paraíba, seja a Batista Missionária aqui em Carnaíba, da qual eu faço parte, esta é a igreja local, certo? Então dá-se o nome de igreja visível ao grupo de pessoas chamadas membros unidas, que têm a mesma fé em Cristo Jesus, devidamente batizadas nas águas e compromissadas e fiéis à obra do Senhor. Estas se reúnem regularmente em determinado lugar, ou seja, num templo, pode ser, né? Efésios, conforme Efésios 1:1, e conforme Colossenses 1:2, sob a coordenação e direção de um pastor, ainda conforme Tito 2:7 e 1 Timóteo 1:11. É a igreja que se forma, ou seja, é a igreja que, por força das exigências da lei e dos países em que atua, é institucionalizada e organizada por estatutos, de maneira formal, por atas, né, estatutos, e também legal, devidamente registrada e reconhecida como pessoa jurídica. Então dá para você perceber que, por exemplo, aqui no Brasil, uma igreja visível, local, é uma igreja que ela tem um estatuto, uma ata de fundação. Esse estatuto e essa ata de fundação é remetida para a Receita Federal do nosso país, o Brasil. A Receita Federal emite um CNPJ e ali aquela instituição passa a ser a igreja, que é um corpo, organismo vivo, nesse sentido jurídico, passa a ser uma instituição jurídica, certo? Registrada, inclusive, na Receita Federal. Deu para você entender? São as leis do país e isso funciona desta forma, tá bom? Então, esta é a igreja visível e que, apesar de ser um corpo místico de Cristo, corpo vivo, organismo vivo, se torna instituição jurídica neste sentido.
Prosseguindo aqui, dizemos, a igreja é um organismo vivo, certo? É um corpo composto por muitos membros e órgãos, certo? Uma família constituída de muitos membros, uma construção composta de muitas peças. A Igreja de Jesus é um organismo vivo e composto por muitas partes, das quais eu e você fazemos parte, tá bom? Então você que é cristão, é batizado numa igreja local, você faz parte deste organismo vivo que é a Igreja de Cristo. Em frente. Agora, como a aula é bastante resumida, eu garanto aos irmãos que depois eu mandarei uma apostila completinha para vocês sobre eclesiologia, certo? E vocês vão estudar, ler em casa à vontade. Aí não precisa mais se preocupar com o curso, porque o curso vocês já concluíram. Porém, ficou faltando falar um pouco sobre isso, né, sobre eclesiologia, e eu estou concluindo agora nesta última aula. Então, a igreja, ela tem formas de governo. E o que foi observado durante toda a existência da igreja é que existem praticamente três formas de governo, muito embora existam denominações ou igrejas locais que ela faz um mesclado dessas três formas de governo e assim ela existe, né, um governo que tem de cada um desses três itens aí um pouquinho, tá bom? Então vamos nós. Mas o que foi observado de maneira geral é, primeiro, episcopal, segundo, presbiteriano e terceiro, congregacional. Então essas são as formas de governo que foi observado ao longo dos tempos. Governo eclesiástico episcopal. O modelo do governo episcopal centraliza as decisões da pessoa na pessoa do presidente da igreja, o pastor, né? Claro. Esse mandato, né? Ou seja, esse modelo de governo é muito comum, principalmente em igrejas pequenas, onde o pastor é responsável por tomar as decisões, já que não possui líderes capacitados, etc. Depende muito de cada igreja para tomar as decisões. Então, se torna, às vezes, até mesmo sem querer, uma igreja episcopal. Bom, isso é no sentido de governo, certo? Aí vem o governo eclesiástico presbiterial. Esse governo se baseia nos seguintes itens que eu vou falar aqui, né? Eu estou resumindo bastante. A administração é exercida por um conselho, que é eleito pelos membros para, em conjunto, governar a igreja. Nesse regime de governo, um grupo de líderes eleitos pela igreja toma as decisões, impedindo a participação de membros que talvez não estejam preparados para tratar de alguns assuntos. Vale ressaltar que a disponibilidade dos membros do conselho é de extrema importância, pois isso, a falta da mesma pode atrapalhar a tomada de decisões, deixando o pastor de mãos atadas. Ou seja, é necessário que as pessoas que são eleitas para o conselho, para esse tipo de conselho, para esse tipo de governo eclesiástico presbiterial, essas pessoas tenham disponibilidade para estar presente em todas as reuniões, para que assim não atrase as decisões da igreja e, consequentemente, deixe o pastor de mãos atadas, tá bom? Então, esse é o segundo item, né? O segundo tipo de governo. E vamos agora para o terceiro. Esse é um texto um tanto quanto longo, eu nem vou ler todo, né? Mas é o governo eclesiástico congregacional. Aí você vai ler, você pode até atrasar o vídeo, pausar e ler bem direitinho esses itens todos que eu coloquei. Eu vou só dar uma explicação geral sobre isso. O que é um governo eclesiástico
congregacional. É quando a igreja, né, o governo da igreja é atribuído aos membros da própria igreja. E isso passam as decisões a serem tomadas quando a igreja toda se reúne em assembleia e ali são tomadas as decisões em Assembleia Geral da Igreja. Elas podem ser ordinárias, ou seja, já especificadas no estatuto, ou extraordinárias, quando é necessário tratar de um assunto que não está previsto, às vezes, já para as assembleias ordinárias, está previsto no estatuto, coisa desse tipo. Então, é muito bom esse governo, porque é democrático, porém, existe uma falha nisso aí, em todos os três tipos de governo há falhas, e às vezes não se consegue reunir constantemente toda a igreja, ou seja, no estatuto é preciso estar especificado com quanto a igreja vai se reunir. Uma terça parte dos membros, com mais de um terço, com mais de 2 terços, com a metade dos membros, mais um. O estatuto da igreja vai ter que especificar isso para poder, então, as reuniões de assembleia serem feitas, tá bom? Então, esse, no geral, é o modelo eclesiástico congregacional. Nós vimos aí 3 modelos, mas já existem igrejas, a igreja que eu faço parte é mais ou menos assim, que essas igrejas pegaram um pouco de cada um desse tipo de governo, procurando eliminar o máximo que pode as falhas e eleger a maioria dos acertos, e cada um desses tipos de governo trouxe um pouco e colocou no seu estatuto, e assim essas igrejas existem e têm dado muito bom resultado, tá bom? Só que para isso o estatuto tem que ser bem específico, explanar bem direitinho esses assuntos, porque existem igrejas hoje que têm a Assembleia Geral com toda a igreja, né? E tem as assembleias, tem as reuniões, né, dos principais líderes, que é considerado o conselho da igreja, eleito, né, pela igreja como conselho. Então, tem igrejas que já existem assim e procuram ter esse governo misto, né, entre esses três, escolhendo o melhor que pode dos três, para que a igreja seja bem administrada. Mas, para isso, é necessário que o estatuto seja bem específico e esteja explanando todos esses assuntos com bastante propriedade. Deve ter estatuto, deve ter regimento interno, tudo isso é importante para que uma igreja seja bem administrada. Isso é, a matéria eclesiologia deve trazer esses ensinamentos para os irmãos, de modo geral, e também, claro, para os líderes da igreja, tá bom? Bem, independente do tipo de governo, o mais importante aqui é que se mantenha a unidade da igreja. Então, precisamos governar a igreja procurando manter com todo esmero a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. A unidade da igreja refere-se à união e harmonia entre os membros de uma comunidade religiosa que se compreendem como parte de um corpo, com Jesus como a cabeça, certo? Esta unidade é essencial para o crescimento espiritual, para a manifestação do amor e da graça de Deus e também para a missão da igreja do Senhor no mundo. Deu para você entender? Então, essa aula resumida de eclesiologia, depois estarei mandando para todos os irmãos que fizeram o curso uma apostila bem detalhada, e aí, tranquilo, os irmãos estão aí com toda a matéria completa do curso de CLC, e quero agradecer de coração aos irmãos da Igreja Evangélica Pentecostal Deus para Todos, em Princesa Isabel, Paraíba, que tem me recebido tão bem e que eu tenho me sentido tão bem ali naquela igreja
e tenho ministrado esse curso, e para mim é um prazer muito grande estar com os irmãos. Domingo, se Deus quiser, estaremos aí entregando os certificados a todos os irmãos, e você não pode perder esse momento de comunhão que teremos ali na Igreja Evangélica Deus Pentecostal Deus para Todos, em Princesa Isabel. É isso aí, o canal A Voz da Bíblia Sagrada, como você já sabe, tem muitos assuntos, tem cursos, tem mensagens, enfim, tem muita coisa boa. Deus abençoe você. Até a próxima. É para mim um prazer ter você aqui como membro, ou seja, como inscrito, né, no meu canal. Já estamos já temos mais de 5.000 inscritos, mas queremos duplicar, triplicar, quadruplicar esse número, é claro. Então, se não é inscrito, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, faça assim, ó, dê o seu gostei, coloca o dedão aí para cima, tem lá a imagenzinha abaixo do vídeo, você clica e diz que gostou do vídeo. Se tiver alguma crítica, pode fazer a crítica, é bem-vinda. Faça comentários, é muito importante isso para o canal. Deus abençoe, até a próxima.